Mateus capítulo 11, a partir do verso 1, igreja. Vamos ler a palavra em reverência. Eu já peço que você esteja por inteiro aqui. Mateus 11, a partir do verso 1. Quando Jesus acabou de dar estas instruções a seus 12 discípulos, saiu dali para ensinar e pregar nas cidades deles. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. A partir do verso 20 de Mateus 11, continuando. Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com um pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será levado até o céu? Você será jogada no inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a você que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Porque aquele tempo Jesus exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondesse essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequenininhos. Sim, o Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser relevar. O que Jesus Cristo está dizendo hoje é o seguinte, igreja: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pai, em nome de Jesus, Deus, é a sua palavra, é a ministração do seu Espírito Santo, que nós estejamos por inteiro nesse momento, que caia por terra em nome de Jesus todo o levante de Satanás, que a sua palavra ela entre no nosso entendimento, ela entre e permaneça no nosso coração, e que a gente possa praticar essa palavra, que a gente saia daqui com essa palavra no coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos assentar, igreja? Amados, os evangelhos, todos os 4 evangelhos, você tem várias formas de que Jesus se apresenta nos evangelhos. Uma das formas que Jesus se apresenta é ensinando os discípulos. Amém ou não? Porque Jesus sabia que ele ia o quê? Que ele ia morrer. Sabia que ele ia ressuscitar. E ele sabia que ele ia falar para cada um que ide, prega o evangelho.
Então, quando em Atos a igreja recebeu o Espírito Santo, ela continua até hoje. Eu e você fazemos parte de Atos. Amém ou não? Nós fazemos parte de Atos. Se tivesse tempo, o Espírito Santo mandaria algum apóstolo escrever o meu nome e o seu nome, porque nós fazemos parte. Só que eu e você, para fazer parte de ser discípulo, nós precisamos entender algumas coisas. Porque não é só levantar a mão e falar, eu aceito, eu recebo. É muito mais do que isso. Então, se você enxerga, se você lê o Evangelho por essa ótica, Jesus Cristo ele tem muito o que ensinar. E quando ele inicia o primeiro verso de Mateus 11, que nós acabamos de ler, ele fala, olha, quando Jesus acabou de dar estas instruções. Quais são as instruções? Nos últimos 2 cultos, a gente vem falando muito das instruções dos apóstolos recebiam. Amados, apóstolo quer dizer, discípulo quer dizer o quê? Aprendiz. Nós somos aprendizes. Amém ou não? Aprendizes da palavra. Então Jesus Cristo, quando ele falou, olha, quando Jesus acabou de dar estas instruções, quais são as instruções? O Evangelho é compaixão, porque Jesus se compadeceu. Então, se você não se compadece, se você não tem misericórdia, você precisa ter a misericórdia para ser chamado de quê? De discípulo. Jesus Cristo ensina que os discípulos têm o quê? Que ensinar, pregar e curar. Então, se você não ensina, não prega e não cura, você precisa reavaliar a sua vida ministerial. E quando eu falo ensinar, não é só na escola bíblica. Quando eu falo pregar, não é só no púlpito. É ensinar e pregar o quê? A palavra. O discípulo, ele sabe e ele tem consciência que a autoridade está no nome de quem? De Jesus. É por isso que quando a gente ora em nome de quem? De Jesus. Então Jesus Cristo, ele vai o quê? Ele vai explicando, ele vai falando, ele vai nos ensinando. Ele vai nos ensinando, por exemplo, para que a gente tome cuidado com os homens, para que a gente tome atenção, para que a gente, em nome de Jesus, tenha muito atenção, para que a gente seja o quê? Prudente como a serpente, que a gente seja o quê? Simples como a pomba. O que ele diz também é que haverá muito ódio no nosso meio. Sim ou não? Haverá muito ódio. Haverá muito ódio entre família, haverá muito ódio entre amigos. Jesus Cristo diz, e você já ouviu falar disso tantas vezes, do servo. Nós devemos ser o quê? Servos de Jesus. O que significa ser servo? Quando eu fui liberto das garras de Satanás e aceitei Jesus Cristo, e comecei em liberdade, e do fundo do meu coração a servir a Jesus, eu passei a ser o quê? Servo. Eu quis servir a Jesus Cristo. Mas eu tenho que reconhecer que Jesus Cristo é o quê? É maior do que eu. Eu tenho que reconhecer que Jesus é o Cristo. E Jesus, ele veio o quê? Cuidando do medo, curando o medo, curando a angústia. Jesus Cristo nos sustenta. Então, todas essas revelações, todos esses ensinos foram passados para quem? Para os discípulos. E ele foi passando, e ele foi ensinando. Até que ele chegou e falou, olha, saiu daqui para ir pregar e ensinar. Jesus, ele nesse momento, ele está saindo para ensinar e pregar. E quando ele sai para pregar e ensinar, esse João é o João Batista, que estava no cárcere, preso, porque João Batista foi levantado para o batismo de quê? De arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos. Preparando o quê? O caminho de Jesus Cristo. Esse João que estava no cárcere, ele pergunta, quem é esse? Quem é esse que está pregando? Quem é esse que está falando?
Os discípulos de João perguntaram a Jesus: Jesus, quem é o Senhor? Quem é o Senhor que cura? É o Senhor mesmo? E Jesus Cristo, ele responde na palavra. Voltem e anunciem a João: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Essa palavra quem disse foi o profeta Isaías, 650 anos antes de Cristo. Ele anunciou que Jesus Cristo ele curaria. Ele anunciou que Jesus Cristo libertaria. Manda dizer que quem está aqui é o Cordeiro. É aquele que cura, é aquele que restaura. E eu estou respondendo na palavra. Amém? Quando nós somos questionados, nós precisamos responder aonde, igreja? Na palavra. Não é aquilo que você entende, não é aquilo que você acha. Quando Jesus Cristo foi tentado no deserto, de que forma ele foi respondendo? Porque está escrito. Porque está escrito. Então, que em nome de Jesus, a gente saia daqui com esse o quê? Com esse entendimento. É por isso que nós precisamos estudar, é por isso que a gente precisa meditar na palavra. E nesse momento, Jesus Cristo está saindo para pregar aonde? Para quem? Para as cidades. Para essa mesma cidade que nós vimos em Juízes, de um povo que totalmente idólatra. Por quê? Porque quando Israel foi rachado, pela desobediência, Israel permitiu que na parte norte os assírios o quê? Invadissem Israel. E quando eles assim invadiram, eles começaram o quê? A se misturar. Se misturaram muito em Samaria. Samaria era uma das principais cidades. É por isso que o judeu, ele odeia o samaritano. Por quê? Porque ali houve muita mistura. E dali começou a ter o quê? Uma mistura muito grande de saduceu, de fariseu. Então, na verdade, as cidades em Israel, elas estavam o quê? Um caos. Ninguém mais entendia a palavra. Amém ou não? Ninguém entendia. Então, é por isso que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo ele veio na plenitude dos tempos. Jesus Cristo ele veio na hora certa. Amém ou não? E quando ele veio na hora certa, quem preparou o caminho? João Batista. Ele preparou o caminho. É por isso, amados, que nós lemos no verso 20, que a primeira coisa que Jesus está falando para as cidades é o quê? Por que você não se arrependeu? Você teve a oportunidade de se arrepender. Por que você não se arrependeu? Por quê? Por que você não voltou? Por que você não retornou? Por que realmente você não passou a acreditar em mim? Amados, tem muita gente na igreja que levanta a mão, eu aceito Jesus, e não é convertido. Muita gente. Porque não sabe a quem está servindo. Não se arrependeu. É por isso que a gente diz, a pessoa se converteu. O que é converter? O que é converter? A pessoa está indo direcionada aonde? Ao diabo. Quando ela recebe a palavra, ela tem que ter o quê? Uma mudança. Ela tem que se converter. Então o diabo tem que ficar onde? Tem que ficar para trás. E você tem que rumar para o alvo, que é o quê? Que é Cristo Jesus. Então é exatamente isso que Jesus Cristo está dizendo. Que a gente precisa se arrepender. Eu e você precisamos ter o quê? Esse dom do arrependimento. E ele continua falando do juízo. Jesus Cristo, quando aqui esteve, ele já estava falando do juízo final. Porque o Cordeiro virá como o quê? Como o leão de Judá. É ele que vai julgar. Ele vai julgar quem, irmão? Ele não vai julgar o crente. Quando Jesus Cristo vier, a cada um de nós, ele vai dar o quê? Galardão. Amém ou não? Ana, vem cá. Olha, você serviu, isso aqui é seu, filho.
Isso aqui é seu, filho. Isso aqui é seu, filho. Quem será julgado? O joio. O joio será julgado. No fogo eterno. Amém ou não? Só que Jesus diz que o joio está onde? Na igreja. Amém ou não? Na igreja não tem só trigo. A gente se engana quando a gente se converte. Que a gente acha que todo mundo é crente. Sim ou não? Eu tive muita dificuldade nisso. E eu sempre falo, eu tive muita dificuldade quando eu fui para a igreja crente. Porque eu pensei que todo mundo era o quê, Wagner? Santo. Olha que santo. E aí eu fui percebendo no choro, eu fui percebendo na decepção, que pela palavra de Deus, a igreja tem muito joio. Eu fui percebendo que o verdadeiro evangelho é as boas novas de quem? De Cristo Jesus. Eu fui percebendo que o verdadeiro crente é aquele que se arrepende. Porque se não tiver mudança de comportamento na sua vida, vai para o clube. Vai para o 9 de julho. Você está perdendo tempo, meu irmão. Amém ou não? É melhor você ir para o clube. Se a sua mulher, você que é homem, não te enxergar melhor durante a semana, Vladinei, tem alguma coisa errada. Se eu não enxergar uma melhora na Ana, tem alguma coisa errada. Então a conversão, ela é muito mais do que vir na igreja. Porque vir na igreja é atividade fim. Nós estamos aqui para quê? Para celebrar, para receber a palavra. Nós estamos aqui para louvar. Então, o que Jesus Cristo está batendo, e Ele bate pesado, arrependa-se. Você tem que se arrepender. Você tem que mudar. Senão não adianta. Né? Então, amados, quando Jesus Cristo Ele está batendo pesado, e Ele sempre, você pode perceber, sempre nos seus ensinos, sempre nas suas pregações, Ele está falando o quê? Do joio e do trigo. Ele está falando do juízo final, porque quando Ele voltar, acabou a farra. Acabou a farra. Amém ou não? Então, que nós como cristãos, como pequenos cristos, a gente saiba o quê? Que o reino de Jesus Cristo, ele está disponível para todos. Mas que sem o batismo do arrependimento, absolutamente nada vai acontecer na sua vida. E se você ainda não se converteu, hoje é o dia. Amém? Né? Se você precisa se reconciliar com Deus, hoje é o dia. O nosso ministério, a nossa vida, o meu ministério, e eu estava falando para o Rogério outro dia, todo mundo me chamava de pastor. E eu não acreditava muito. Porque a minha esposa não me vinha como pastor. Eu só recebi isso do Espírito Santo quando a Ana falou, você é o meu pastor. Agora eu acredito. Amém ou não? Então é a sua família, é a sua mulher, é a sua esposa. Ela e ele têm que te ver como cristão. Amém ou não? São eles, é a família. Porque depois que fecha a porta da sua casa, é você e Deus. Mas a sua mulher, ela está o quê? Te observando. Amém ou não? É por isso que Jesus Cristo, Wagner, ele num determinado momento, ele fala o quê, irmã? Vinde a mim. Vinde a mim. Se desnuda. Para de hipocrisia. Seja cristão. Mas você tem que vir a mim. Porque esse vinde a mim é todos vocês que estão o quê? Cansados e sobrecarregados. Eu durante vários anos estava cansado, sobrecarregado. A minha família estava destruída, o meu relacionamento com os meus filhos absolutamente jogados no lixo.
o meu corpo já querendo ir para a sepultura, meu espírito morto, minhas emoções totalmente jogadas no lixo, até que eu encontrei alívio em quem? Em Jesus. Jesus ama tanto a gente, irmão. Jesus me ama tanto, que ele fala, João, vinde a mim. Mas a palavra de Deus diz, filha, que todos os dias ele bate na nossa porta. Todos os dias. Durante 44 anos, todos os dias ele bateu na porta. João, vinde a mim. João, vinde a mim. E eu, na minha loucura, não abri a porta. Até que eu abri, irmão. Porque eu estava cansado. Eu estava sobrecarregado. E ele imediatamente. Porque Deus, ele imediatamente te cura. Ele imediatamente faz com que você se arrependa e o sirva. É imediato, Wagner. E é sobrenatural. Amém ou não? Amém. É sobrenatural, não depende de você. Depende do Espírito Santo quando ele fala, vem, qual é o seu nome? Vem, Maria. Aí você fala, Jesus, eu vou, então vem. Mas vem de coração, aí ele vai e te abraça. Brunão, agora é com você, você vem? Pô, eu vou. E aí ele vai te abraçando. E aí ele vai te aliviando. Amém ou não? Você crê nisso? Diga um glória a Deus. Amém ou não? Só que ele fala muito mais do que isso. Ele não fala só que vai te aliviar. Ele fala que quer continuar o quê? Te aliviando. Ele quer continuar te curando. Sim, filha. Até que ele chega aqui e fala, olha, tomem sobre vocês o meu jugo. E Jesus Cristo fala, toma sobre vocês o meu jugo. E eu vou vos aliviar. Amém, filha? Então você pode colocar aquela foto? Porque eu não entendia o que era pegar o jugo. Eu não entendia quando Jesus Cristo falava, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso é um jugo. Essa peça aqui se chama o quê? Meu filho. Obrigado. Essa peça aqui se chama o quê? Se chama jugo. O objetivo é você o quê? É você juntar os dois bois e fazer o quê? E arrastar o quê? Uma carga. Só que um boi, ele é um pouco mais forte do que o outro. O que Jesus Cristo está falando para mim e para você é que de um lado sou eu e do outro lado é Ele. Porque se Ele não tiver nesse jugo, irmão, a sua vida é em vão. Se você não acreditar que você está puxando todas as cargas da sua vida, que são muitas, não são? Ou só eu tenho? Obrigado. Só eu tenho? Todos nós temos. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas. Então, se você não fizer com que Jesus esteja de um lado desse jugo, irmão, a sua vida não vai decolar. Então, que em nome de Jesus Cristo, você saia daqui para a honra e glória dele, falando, Senhor, eu vou fazer parte, mas o Senhor vai à frente, porque o Senhor é o mais forte, o Senhor é o Todo-Poderoso. Amém ou não? Então que você saia daqui com essa missão. Que amanhã quando você acordar, você fala, Jesus, vem comigo. Eu vou carregar toda essa carga agora, só que não mais sozinho. O Senhor vem comigo. E Ele vai te conduzir. Entendeu, Maria? É Ele que me conduz. É Ele que te conduz. Amém? Essa é a mensagem, igreja. Que o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês.
Amém ou não? Que a sua família te veja como um discípulo de Cristo. Amém ou não? Que onde você trabalhe, quando você entrar, falar, Maria é diferente. O Rogério, ele é diferente. O irmão Edson, ele é diferente. A gente tem que produzir isso nas pessoas. A gente tem que produzir Jesus nas pessoas. Senão, amados, a gente está no lugar errado. Amém ou não? Então, ou a gente entra, ou a gente se arrepende. Amém ou não? Ou a gente se batiza nesse arrependimento para receber Jesus. Amém ou não? Ou, então hoje você vai ter uma oportunidade. Não, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, amém. Então nós vamos orar para você se fortalecer, porque eu preciso também. Pastor, o negócio está meio crítico. Eu preciso me reconciliar, hoje é o dia. Pastor, eu não conheço ainda, hoje é o dia. Amém ou não? Eu oro pelo Espírito Santo, que você não saia daqui do jeito que você entrou. Pelo poder do Espírito Santo. Você pode ficar em pé?